Oi, pessoal. É, Estamos aqui ao som de Beethoven para iniciar a nossa discussão sobre aborto. Desde já queria fazer algumas ressalvas. A primeira delas é que, obviamente, por causa da pandemia, nós vamos fazer essa exposição sem o diálogo, né, com outras pessoas, que seria extremamente importante por se tratar de um tema muito polêmico, mesmo, né, no meio da doutrina espírita. Queria já pedir desculpas pelo tempo do estudo, né, como a plataforma que eu estou mais habituada a utilizar, ela permite 40 minutos só de gravação, é o tempo que a gente vai ter. E também queria pedir desculpa antecipadamente caso algum dos meus filhos apareça no meio da minha exposição, porque devido à pandemia estamos em casa e aí nós vamos desse jeito mesmo. Bom, então nós vamos falar um pouco sobre aborto, né, a pedido do Marco, que coordena a reunião. Queria explicar para vocês que esse estudo, ele foi derivado de um estudo que foi dado na Mocidade no ano passado, e muito em linha, assim, com vários questionamentos que estavam acontecendo, que eu acho importante que vocês saibam, né? Talvez muitos de vocês já tenham uma opinião muito sólida sobre o aborto, baseada em doutrina espírita mesmo, mas os meninos da Mocidade, eles ainda não têm os conceitos espíritas tão fundamentados. Então, muitas vezes, eles confundem um pouco a questão da ciência, né? Como ela é vista no mundo, sem estar associada a nenhum aspecto religioso, e a questão do espiritismo. Então, quando eu fui convidada a falar lá na Mocidade, uma coisa que o pessoal que me convidou falou é que o assunto estava sendo debatido muito naquela questão de meu corpo, minhas regras, né? Do movimento feminista que vem ganhando espaço e que tem vários benefícios, sim, né? Mas que precisa ser discutido por quem é espírita também à luz da doutrina. E alguns argumentos do tipo Kardec estava ultrapassado, e por isso algumas questões como aborto, como a vivência da sexualidade também já estariam ultrapassadas. Então, muito do que eu vou falar foi da experiência excelente que eu tive lá, e como a gente não vai poder discutir, que eu acho que a discussão seria muito rica, eu topo um dia a gente fazer reunião pela plataforma Zoom mesmo e a gente discutir, né? Caso vocês tenham algumas dúvidas, algumas colocações, eu vou achar super legal. A primeira frase que eu queria trazer é essa do Kardec, que está na Gênese, né? Caminhando de par com o progresso, o espiritismo jamais será ultrapassado. Porque se novas descobertas lhe demonstrassem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. Então, né, a discussão ela tem que ser iniciada nessa base. O espiritismo é sempre atual, a doutrina espírita é sempre atual. Talvez a interpretação que as pessoas façam da doutrina, e aí dependendo do nível de estudo, possam estar desatualizadas, né? Mas o espiritismo está sempre atual e sempre nessa proposta humilde de aceitar, né, o que a ciência botar como informação correta. Então, essa é uma premissa que a gente vai seguir durante o estudo inteiro, que eu conversei muito com os meninos da Mocidade, né? Ciência e espiritismo são incompatíveis, né? Quando a gente vai discutir a questão do aborto na anencefalia, né? A ciência relata que não existe possibilidade daquela criança ter uma vida produtiva depois que ela nascer. Mas e a gente que tem a visão de além do material? O que a gente vai discutir em relação à anencefalia e aborto? E é importante a gente, né, ter esse tipo de discussão, porque isso, inclusive, vai balizar a legislação que vai ser feita sobre aborto. Isso vai balizar o conhecimento dos nossos filhos ou dos nossos netos, aquilo que eles vão acreditar. Então, a gente vai tentar deixar o mais claro possível qual é a visão espírita do aborto, até para que a gente possa também funcionar como multiplicador das ideias corretas em relação a esse tema. E uma coisa também que eu conversei muito com os meninos e acho que a gente tem que trazer isso para o movimento espírita também com bastante frequência, é a questão de ser coerente.
a gente tem que viver, né, de acordo com aquilo que a gente acredita. Principalmente as pessoas que às vezes vão à tribuna espírita, que vão falar sobre espiritismo, é importante que elas não confundam crença pessoal ou interpretação pessoal com aquilo que é espiritismo mesmo, né? Então, muitas vezes eu vejo as pessoas falando assim, mas o espiritismo está ultrapassado nessa questão, ou Kardec foi passível de erro, e claro que, né, pode ter sido mesmo, mas o erro que frequentemente a gente vê as pessoas cometendo é querer adequar o espiritismo à sua vida, e não a sua vida ao espiritismo. Obviamente, nenhum de nós nessa encarnação é perfeito, vai conseguir seguir à risca todas as determinações da doutrina espírita. Mas eu, né, preciso, na minha humildade, entender que mesmo que eu não consiga fazer da forma adequada, aquilo que a doutrina espírita prega, que é o que eu me propus acreditar, está correto. O que acontece não é que eu rechace, que eu falo que aquilo está, né, fora da ciência, que aquilo está ultrapassado, mas que eu não dou conta de compreender, ou eu não dou conta de fazer conforme está sendo proposto. E em relação ao aborto, que é um tema muito polêmico, né, que a gente precisa discutir com muita caridade, é fundamental que a gente entenda que talvez muitos de nós, ou muitos dos nossos filhos, né, dos nossos netos, eles não vão conseguir fazer o que está exatamente escrito na doutrina. Mas é fundamental que a gente tenha caridade na hora de colocar, porque senão vai ficar muito pesado, né? Se a gente utiliza a argumentação da doutrina espírita, que é contra o aborto, né, de uma forma muito catedrática, sem colocar sentimentos, sem colocar interpretação das condições, isso pesa, né? E isso muitas vezes afasta mais a pessoa do que aproxima. Então, a gente vai ver qual é o fundamento teórico da doutrina espírita para o aborto, mas sempre lembrando, né, o que Emmanuel vem falar para a gente. A verdade, ela pode ser colocada de várias formas. Se ela for colocada de uma forma contundente, apesar de ser verdade, ela ainda assim vai ferir. Então, a gente vai tentar tratar o tema com o máximo de cientificidade possível, né? Doutrinariamente, seguindo o que está escrito no Espiritismo, mas tendo em mente o que também Kardec coloca, né? Lá o Espírito da Verdade coloca para Kardec no Livro dos Espíritos, que Deus julga muito mais pela intenção do que pelo ato em si. Então, isso a gente tem que ter no coração, principalmente quando a gente vai falar de uma questão tão polêmica, tão íntima e que mexe tanto com o sentimento quanto o aborto. Então, para a gente discutir aborto, a primeira coisa que a gente precisa discutir é quando começa a vida, né? Por que existe essa polêmica em relação ao aborto fora do meio espírita também? Então, a gente tem várias linhas de pensamento em relação a quando a vida começa. E é fundamental definir isso porque a argumentação das pessoas em relação a ser a favor ou contra o aborto está definida principalmente na noção de quando a vida começa, tá? Então, por exemplo, por boa parte dos religiosos, nós, inclusive, na doutrina espírita, né? O que a gente acredita? Que a vida inicia a partir do momento da concepção, certo? Então, ocorreu a união do óvulo com o espermatozoide, ali já existe uma vida. Ali, para nós, já existe um espírito que está ligado, ainda não completamente, mas já ligado, né? Àquela união de células que vão começar a se multiplicar num molde já perispiritual, segundo a nossa crença, já sob a influência do espírito que está ligado naquele corpo para reencarnar. Então, isso é a crença da maior parte das religiões, né? Interpretada de formas diferentes, com intensidades diferentes, determinando inclusive políticas de saúde reprodutiva, mas para nós, né, que estamos aqui estudando espiritismo, é importante que fique bem definido que a vida para nós começa a partir do momento da concepção. Vocês vão ver que isso vai estar muito coerente quando Kardec vai falar de aborto, quando Emmanuel vai falar de aborto, isso está muito coerente com esse conceito, né, de que a partir da concepção já existe vida. Para alguns cientistas, a vida ela só começa quando o embrião chega no útero. Então, houve a concepção, né, o espermatozoide uniu com o óvulo, e aí esse espermatozoide, esse óvulo, eles andam pela tuba uterina até chegar no útero mesmo para ocorrer o que a gente chama de nidação ou fixação. E aí, para muitos cientistas, isso definiria o início de uma vida possível, né? Porque até a união do óvulo com o espermatozoide, né? Que a gente chama de
zigoto, né, chegar e nidar na parede do útero, pode ser que ocorram alguns eventos, né? Inclusive, por exemplo, a ação, né, uma das ações, né, da pílula seguinte seria espessar o muco para não deixar, depois que fez a união, né, chegar e fazer a nidação. Então, alguns cientistas defendem que começa a partir desse momento. Outros cientistas defendem que a vida começa quando se inicia a atividade cerebral. Por quê? Porque a definição de morte na medicina, uma das definições de morte é a cessação da atividade cerebral, que a gente chama de morte cerebral. Então, em contrapartida, a vida só iniciaria a partir do momento em que houvesse a atividade cerebral, que começa por volta de 6 semanas, que dá 1 mês e meio de gestação, tá? Então, alguns cientistas defendem que até esse momento não seria um aborto, na verdade, se a gente, né, fizesse qualquer procedimento para tirar esse embrião do útero, porque ele não teria vida, já que a vida só começa com a atividade cerebral. Outras linhas de cientistas falam que só quando o feto consegue sobreviver sozinho é que iniciaria a vida, e isso ocorre já tardiamente, 25 a 27 semanas, já caminhando para o último terço da gestação. E para a lei brasileira, a gente vai ver que para a lei isso ainda é um pouco controverso, e para muitas pessoas, né, a vida só começa depois que a criança nasce. Então, enquanto a criança não nasceu, não haveria vida e, por conseguinte, não haveria crime nenhum em induzir um aborto, né, fazer um aborto, já que na concepção dessa pessoa a vida só começaria depois do nascimento. Então, a gente pode perceber por que a discussão é polêmica, porque ela está baseada em vários pontos de vista diferentes, com várias argumentações diferentes, né? Todas respeitáveis, mesmo que discordantes da nossa, mas eu vou focar em relação à nossa concepção de que a vida começa, né, a partir do momento da fecundação, porque isso vai definir para nós toda a argumentação, toda a crença em relação a por que não apoiar o aborto, né? Nas raríssimas exceções que a gente vai ver mais para frente, mas por que a gente não deve apoiar? E aí, novamente, trazendo aquele conceito da coerência do início, né, do estudo, se eu acredito em espiritismo, se eu me defino espírita, eu preciso me esforçar para viver segundo aquilo que eu acredito. E na doutrina espírita, a definição de que a vida começa na fecundação se contrapõe completamente à ideia de defender o aborto. Tá? Isso deu um pouquinho de nó na cabeça dos meninos lá da mocidade, né? Eu acho que aqui, que é um grupo mais experiente, talvez não dê tanto nó assim, mas, de novo, é importante que a gente tenha esses argumentos bem fundamentados até para orientar essas pessoas mais jovens que muitas vezes vão procurar a gente para conseguir entender melhor essa questão. Então, a própria Constituição brasileira, ela é dúbia, porque apesar de falar que a vida só inicia após o nascimento, ela declara que os direitos da criança, eles têm que estar assegurados desde a concepção. Então, assim, fica ainda um pouco dúbio, contraditório. Isso abre brecha para várias discussões no nível jurídico e também quando o termo aborto é discutido na sociedade civil, são colocados todos esses argumentos, tornando, né, além dos pontos de vista de quando começa a vida, mais essa dubiedade da Constituição, isso torna a discussão ainda mais difícil, né, por basear-se em diferentes pontos de vista. Mas para nós, então, que somos espíritas, né, o que está lá no Livro dos Espíritos? Kardec perguntou, quando que a alma se une ao corpo? E aí o Espírito da Verdade respondeu, a união começa na concepção, mas ela não se completa senão no momento do nascimento, ok? Então, o espírito está ligado ao corpo desde o momento da concepção? Sim. Completamente? Não. Essa ligação completa ela vai se fazer no momento do nascimento, tá? Mas a gente sabe, né, conforme a gente já viu nos livros de André Luiz, vários relatos de como ocorre a encarnação, o mais emblemático é o da reencarnação de Segismundo, né? Isso já é programado, então a reencarnação de um espírito já é programada lá no plano espiritual, muitas vezes com a ajuda de vários técnicos. Então o momento da concepção ele já é preparado, né? O espermatozoide que vai se ligar ao óvulo, ele já é escolhido,
né, a dedo, assim, carregando material genético que muitas vezes vai determinar características físicas que são necessárias para a melhoria do indivíduo naquela encarnação. E todo o processo de multiplicação e de construção do novo corpo, ele é formado a partir de um molde perispiritual, ou seja, não é aleatório, né? Isso não se faz ao acaso, né? Não é qualquer espermatozoide que vai chegar no óvulo, não qualquer espírito que vai se ligar àquele corpo em formação. Na maior parte das vezes, isso vem de um planejamento muito bem feito, né? Em que normalmente a gente já tem um vínculo com aquele espírito, né, que a gente vai receber como pai, como mãe, vínculos de encarnações pregressas, na maioria das vezes débitos, né? Então a gente assume um compromisso perante um companheiro, que muitas vezes a gente tem débito, para recebê-lo nessa encarnação e auxiliá-lo na sua senda do progresso, né? Então está muito claro lá no Livro dos Espíritos, né? É um argumento que não tem como a gente refutar, né? A alma se une ao corpo no momento da concepção. Está claríssimo lá no Livro dos Espíritos, né? E aí o Kardec, né, na sua didática maravilhosa de querer deixar tudo bem explicadinho, pergunta: então a união entre espírito e corpo é definitiva desde o momento da concepção? Durante esse primeiro período, o espírito poderia renunciar a tomar o corpo que lhe foi designado, né? Aí, o espírito da verdade responde assim: a união é definitiva se você entender que se ele se ligou àquele corpo, não pode vir outro espírito e se ligar nesse mesmo corpo, tá? Mas o espírito, por exemplo, pode desistir. Por exemplo, eu vou encarnar nessa família, mas o meu pai foi aquele meu inimigo do passado, eu tô com medo. Ele pode desistir. Nós temos livre-arbítrio, né? Então isso pode acontecer, tá? Mas não é o que a gente planeja, né? Quando está lá no plano espiritual planejando a encarnação, o planejado é que você se ligue, oriente a construção daquele corpo a partir do seu molde perispiritual, para que você tenha acesso a uma nova encarnação, para que possa cumprir o seu planejamento encarnatório, tá? Então, é isso que acontece, nós não temos dúvida nenhuma em relação a essa premissa. Nós que somos espíritas, né, acreditamos que a vida começa na concepção, e Kardec deixa isso muito claro lá no Livro dos Espíritos. E aí, quando a gente entra, então, em relação à discussão sobre o aborto mesmo, o que acontece? Aqui no Brasil, o aborto é considerado crime na maior parte das situações, né? Existe uma discussão da sociedade civil hoje em dia em relação à descriminalização do aborto, baseada em vários argumentos, tais como: se legalizar, vai diminuir o número de mortes de mulheres, porque várias mulheres buscam clínicas clandestinas, né, para realizar esse aborto. E muitas vezes, devido a procedimentos incorretos, elas acabam desencarnando mesmo, né, no momento do procedimento. Então, se legalizasse, elas teriam acesso a um procedimento de qualidade, e isso evitaria essas mortes maternas. O outro argumento é que, se você proíbe o aborto, você está ferindo a individualidade da mulher, né? Porque ela teria que ter direito sobre o próprio corpo. Então, o que ela vai fazer com o próprio corpo é direito dela. Então, muitos dos argumentos são baseados nessa questão. Fato é que até o momento a gente não teve, né, um grande avanço concreto em relação à descriminalização do aborto. A gente ainda tem assim o aborto como crime, né? Exceto em 3 ocasiões no Brasil que ele não é considerado crime, né? Quando tem risco de vida para a mulher, né? A gestação, ela acarreta em grande risco de vida, né? Em risco de morrer daquela mulher. Quando a gestação é resultante de um estupro e quando o feto for anencefálico, tá? Então, nessas 3 situações, no Brasil, pela lei, o aborto não é constituído como crime, né? E aí, o que acontece? Nesse momento é que talvez seja mais difícil ser espírita, né? Porque quando a gente vai lá ler o que Kardec perguntou para o Espírito da Verdade, pergunta 358 do Livro dos Espíritos, o que é a pergunta? Constitui crime a provocação do aborto, né? Em qualquer período da gestação?
E aí Kardec quis ser muito claro em qualquer período da gestação. Por quê? Como nós entendemos que a alma se une ao corpo no momento da concepção, a partir daquele momento existe vida e a partir daquele momento seria considerado crime o aborto, porque você estaria interrompendo uma vida, tá? E aí o Espírito da Verdade também é muito claro na resposta, né? Ele coloca que há crime sempre que a gente transgride a lei de Deus. Uma mãe ou quem quer que seja vai cometer um crime sempre tirar a vida de uma criança antes do seu nascimento, porque isso impede o espírito de passar pelas provas, né? Que ele tinha se proposto no plano espiritual. E Kardec ainda vem perguntar essa questão, né? Dado o caso que o nascimento pusesse em perigo a vida da mãe, né? Seria justo sacrificar a criança para salvar a mãe? E aí, no livro dos Espíritos, né? E na doutrina espírita de forma geral, é o único caso em que nós poderíamos ser a favor, né? Do aborto, porque o Espírito da Verdade justifica que é melhor que a gente sacrifique o ser que ainda não existe, né? Eu acho que deveria estar até entre aspas, porque o ser já existe, mas assim, ele ainda não nasceu, é melhor a gente sacrificar o ser que ainda não nasceu. Essa mãe pode se recuperar, pode engravidar novamente, pode, né, fornecer o vaso físico para que o espírito se materialize nessa encarnação e passe pelas provas que ele está, né, se predispondo. Mas nesse caso a gente conservaria a vida da mãe e em detrimento da criança que ainda está no útero, tá? Então, na doutrina espírita, isso é muito claro. Seria o único momento em que a gente poderia ser a favor do aborto, tá? E isso, assim, choca muitas vezes, né? Porque em relação ao feto anencefálico, talvez a gente compreenda bem que o espírito tem as suas provas, né? E que aquele corpo anencéfalo, às vezes, é justamente a prova que o espírito necessita para aquela encarnação, que a maior parte das vezes vai ser super curta mesmo, né? Quando o feto é anencéfalo, é a prova que o espírito precisa. Então, a gente entende que mesmo anencéfalo, a gestação deva progredir, né? Porque o espírito já está aprendendo muita coisa com aquelas limitações e ainda vai ser um aprendizado muito importante nos dias ou meses que ele conseguir viver com anencefalia, e depende do grau de anencefalia, né? Alguns anencéfalos, dependendo se eles têm a área responsável pela respiração preservada, eles podem viver um tempo maior, inclusive eles podem expressar emoções, e a gente vê que, né, isso já é riquíssimo para o aprendizado do espírito. O que costuma pegar muito, principalmente para o pessoal mais jovem, e para quem talvez não tenha aprofundado mais, né, em relação às reflexões sobre a doutrina espírita, é a questão do estupro, né? Porque às vezes soa estranho como que uma mulher que foi estuprada, ou seja, ela foi submetida a um ato sexual com um desconhecido, na maior parte das vezes, contra a sua vontade. Desse ato sexual derivou-se, né, uma concepção, e o que pega muito, né, entre os jovens é assim, mas como, né? Por que o Espiritismo não é a favor do aborto quando é fruto de um estupro, né? O estupro, para eles, é visto como uma grave ameaça ao livre-arbítrio, né? Eu lembro que quando eu fui fazer o estudo na mocidade, uma coisa que uma das meninas me perguntou era justamente... Só um instantinho, gente. Ainda não, filho. Uma das coisas que o pessoal me perguntou era justamente assim, mas foi programado, né? Essa mulher, ela programou ser estuprada? Isso é planejamento reencarnatório? E obviamente que não, né, gente? Ninguém planeja ser estuprado, porque estaria fora da misericórdia divina, né? Mas pode acontecer? Pode acontecer, tanto é que acontece. Por quê? O outro, né, o que pratica o ato do estupro, ele também tem o livre-arbítrio, né? Então, ele também está utilizando do livre-arbítrio dele de forma equivocada, obviamente, quando ele força uma mulher a um ato sexual não consentido. E aí, o que o pessoal da mocidade, né, gerou mais discussão foi essa questão, né? Então, como ficaria o direito da mulher
nesse momento, né, em que ela tem seu livre-arbítrio ferido, já que não foi um planejamento, não foi uma escolha dela, e ela opta por ter, né, por a ter uma gestação, sendo que foi derivado de um estupro, né? E aí a gente poderia ficar aqui horas discutindo essa questão, né? Se está certo ou se está errado, porque a ideia não é dogmática, né? Não é a gente falar com as pessoas, principalmente que estão conhecendo o Espiritismo agora, que está errado porque está escrito no Livro dos Espíritos que está errado, né? A nossa fé é uma fé raciocinada, então a gente precisa entender que, a partir do momento em que ocorre a concepção, eu que sou espírita, sei que naquele momento já existe um espírito que está ligado àquele corpo, né? O estupro foi planejado? Com certeza não, né? Misericórdia divina, inclusive, né? Que ninguém planeje antes de encarnar estuprar alguém ou ser estuprado, assassinar alguém, né? Ou ser assassinado. Por quê? Porque esses atos eles vão contra a lei de Deus, né? Deus não utilizaria de atos que vão contra a sua própria lei para promover o progresso. Mas como ele dá a todos o livre-arbítrio, infelizmente algumas pessoas o utilizam da forma errada. Então, quando a gente vai explicar essa questão, precisa de muito carinho e muito tato, né? Para explicar que o acaso não existe, né? E embora ninguém tenha planejado ser estuprada no caso do aborto, a mulher, né? Quando se diz espírita, e nós que também acreditamos no espiritismo, sabemos que ali, a partir da concepção, existe um espírito que está ligado e que precisa daquele corpo, né? Para passar por provas e progredir. E segundo, que a partir do momento da concepção, não é somente uma pessoa mais, mas são duas, né? Então, quando a mulher toma a decisão pelo aborto, na verdade, ela está tomando a decisão por ela, ok, o livre-arbítrio dela, né? Que também tem que ser utilizado conforme o grau de entendimento de cada pessoa, mas que tem que lembrar que existe ali um ser, né? E isso eu estou falando para nós, dentro do nosso conhecimento de doutrina espírita, existe ali um espírito que precisa daquela encarnação, com o qual muitas vezes nós já nos comprometemos no plano espiritual antes de encarnar, então o espírito precisa de nós para completar aquela encarnação, tá? Obviamente, se a gente utilizar esses argumentos com quem não é espírita, não vai fazer sentido. Por quê? Porque eles não acreditam nas mesmas coisas que nós. Então, o nível da discussão, e foi o que eu conversei muito com o pessoal da mocidade, né? Não tem que ser de quem é espírita para quem não é espírita, né? Eu não posso chegar, por exemplo, no Congresso Nacional, né? E querer fazer uma discussão em nível de sociedade civil, utilizando um argumento espírita, quando a maior parte da população do Brasil não é espírita. Mas com isso quer dizer que a gente vai ser conivente com a descriminalização do aborto? Não. Quando chamados a colocar a nossa opinião, quando chamados a defender, né, a não descriminalização, sim, nós nos posicionaremos conforme aquilo que a gente acredita. Porque é a velha história da coerência que a gente conversou lá no inicinho do estudo. E aqui, né, o livro Vida e Sexo tem um capítulo só de aborto, é o capítulo 17, que eu recomendo, assim, que deva ser lido, relido e refletido, e lido em várias épocas da vida, à medida que a gente vai amadurecendo, né, para que a gente compreenda qual deve ser a nossa posição de espíritas perante o aborto, né? Então, Emmanuel também é muito claro, né, ele coloca, ó, habitualmente, nunca, sempre, e aí os grifos são todos meus. Somos nós mesmos quem planifica a formação da família antes do renascimento terrestre, com o amparo e a supervisão de instrutores beneméritos, a maneira da casa que levantamos no mundo com o apoio de arquitetos e técnicos distintos. Ou seja, a gente planeja, a maior parte das vezes é a gente que está planejando mesmo, né, a nossa família. Comumente, a gente chama a nós antigos companheiros de aventuras infelizes, programando-lhes a volta em nosso convívio, a prometer-lhes socorro e oportunidade em que se lhes reedifique a esperança, elevação e resgate. Ou seja, aquele filho, né, que está vindo, venha da forma como ele vier, de um encontro casual, um estupro, né?
ou um relacionamento estável, mas que a gente não tivesse planejando no momento ter filhos, né? O que acontece? Eu me comprometi com aquele espírito, né? No momento do meu planejamento reencarnatório e do dele também. Então, claro, de novo, nós não estamos falando para quem não é espírita, nós estamos falando para nós que somos espíritas, para, né, nós que queremos educar as pessoas que amamos e que compartilham as mesmas ideias espíritas que a gente. Então, a gente, quando, né, uma das mulheres, né, engravida, né, quando o pai também se envolve nesse relacionamento, que às vezes não foi feito de forma planejada, é o momento de parar e pensar que aquele espírito é um companheiro nosso que está retornando, com o qual nós temos um compromisso muito certo. Então, é imprescindível que a gente se lembre disso, tá? E Emmanuel ainda vai mais fundo, olha, se porém, quando instalados na Terra, anestesiamos a consciência, expulsando-os de nossa companhia, a pretexto de resguardar o próprio conforto, porque muitas vezes, né, quais são os argumentos utilizados? Eu não vou poder dar o carinho e a atenção que essa criança merece nesse momento da minha vida, porque nesse momento eu estou fixado na minha prática profissional, ou no meu estudo, ou a minha família não vai aceitar que eu tenha engravidado sem ter uma relação estável, né? Então, muitas das vezes a gente é muito tranquilo, né? Arrumar argumentos a pretexto de resguardar o próprio conforto, né? Muitas vezes nos auto-enganando em relação aos argumentos que a gente utiliza, né? Mas a gente tem que ter essa noção de que ele tem o espírito e quando a gente nega a ele a oportunidade que a gente já tinha combinado, a gente não sabe que tipo de reação aquele espírito pode ter, né? Então, muitas vezes os processos obsessivos, eles se iniciam nesse momento e a pessoa que optou pelo aborto nessas condições sofre a influência desse espírito, né, a qual ela está vinculada. Muitas vezes uma influência ruim, negativa, muito pior do que se tivesse levado a gestação a termo e a criança tivesse nascido, né? Então, Emmanuel coloca isso de forma clara no sentido de nos alertar que quando a gente fez um compromisso com o espírito, né, caso a mulher engravide, tanto ela quanto o parceiro tem que se lembrar, né, especialmente, principalmente se forem espíritas, de que aquele espírito foi planejado, talvez na atual encarnação, com o nosso esquecimento, o espírito não tenha sido planejado para aquele momento, mas lá no plano espiritual, quando a gente tem mais discernimento, nós assumimos um compromisso de receber aquele espírito conosco, que na maior parte das vezes, um espírito com o qual a gente tem débito e o qual a gente precisa ajudar a caminhar já nessa encarnação. E aí, Kardec também, né, pergunta lá no Livro dos Espíritos qual que é o primeiro de todos os direitos naturais do homem, é o de viver, né? É por isso que ninguém tem o direito de atentar contra a vida do semelhante ou fazer qualquer coisa que possa comprometer a existência corpórea. Então, isso, gente, apesar de ser, às vezes, pesado, né? Quando a gente fala que quando se comete um aborto, e aí N motivações, né? N atenuantes, a gente sabe que a vida de cada pessoa, de cada casal é assunto íntimo, né? Mas nós sabemos que o direito natural de viver é o primeiro direito, né, de todo homem. Então, quando se comete um aborto, nós estamos tirando a vida de uma pessoa, né? Embora a gente queira maquiar e às vezes adocicar essa verdade, o que acontece é isso, né? A grosso modo, né, falando diretamente, quando tiramos a vida de uma pessoa e se nós entendemos que a vida começa na concepção, qualquer momento que eu atue após a concepção para retirar o feto conscientemente, eu estou praticando um atentado contra o principal direito natural do homem. Tá? Então, às vezes parece muito pesado e é por isso que eu falo que a gente tem que ter muito carinho para falar, especialmente com as pessoas que estão passando por esse momento, né? E com os jovens, com todos os arroubos lá da adolescência, com toda a formação, né, da identidade moral a partir da doutrina espírita que vai se completando aí nessa fase da adolescência, a gente tem que ter muito carinho para falar, tá? Mas precisamos entender também que espiritismo e personalismo são dois polos que não se tocam. Ou seja, a partir do momento em que eu me defini como espírita, aquela é a minha crença, aquela é a minha verdade, e
para ser coerente, eu preciso viver de acordo com aquilo que eu digo acreditar. Então, não existe subterfúgio, não existe argumento. Obviamente, vão existir atenuantes, porque Deus julga muito mais pela intenção do que pelo fato. Mas, em relação ao aborto, a nossa posição deve ser sempre muito certa e assertiva, tá? Nós somos contra o aborto, né? Por acreditarmos que a concepção, a partir do momento da concepção, existe uma vida e por acreditar que o direito à vida é o principal direito natural do homem, conforme a doutrina que nós escolhemos para acreditar. Novamente, vou lembrar da coerência, que é importantíssimo, né? Mas gostaria, antes de terminar o estudo, de lembrar de uma coisa muito importante. Quando a mulher adúltera pecou, né, Jesus falou com ela: alguém te condenou? Todo mundo foi saindo, né? Falou: ó, quem tiver sem pecado, atire a primeira pedra. Aí falou com ela: alguém te condenou? Não. Então vai e não volte a pecar. Então tem duas lições muito interessantes nessa passagem que a gente pode tirar para a questão do aborto. A primeira é: quem de nós pode julgar aquela mulher ou aquele casal que optou por fazer esse procedimento, né? Nós já passamos por uma situação semelhante? Como nós agiríamos se estivéssemos na mesma situação? É importante que a gente se posicione, é importante que a gente se posicione, mas que a gente condene o ato e não quem cometeu o ato. Porque cada espírito traz em si uma história de vida, cada espírito sabe aquilo que deu conta de fazer ou aquilo que vai dar conta de fazer. Então, claro que a gente tem que se posicionar assim contra o aborto, né? Mas quando a gente estiver frente a alguém que nos pede orientação, a nossa conduta principal tem que ser de acolhimento, né? Porque se eu coloco um juízo de valor em cima daquilo que eu vou orientar, eu estou colocando para o outro a minha visão de mundo e não estou considerando aquilo que ele está passando. Então, embora a gente tenha que esclarecer todos esses fatos, né? De que a gente acredita em relação à doutrina espírita, né? Aquilo que a gente sabe, que a gente elegeu como código moral da vida, quando alguém vier nos procurar nessa situação, a primeira coisa a fazer é acolher. E a segunda é explicar para aquela pessoa que mesmo que ela tome uma decisão que seja contrária àquilo que a gente acredita, nós estaremos lá para apoiá-la. Porque a caridade deve sempre nortear os nossos atos. Então, nós vamos sim orientar, nós vamos tentar evitar o máximo possível que a pessoa tome essa decisão. Mas temos que lembrar que é um espírito em evolução que vai dar conta de fazer aquilo que ele deu conta no momento. E que nós vamos acolhê-lo, né? Sem dedos em riste, né? Eu já vi algumas vezes, né? Espíritas falando que aquela pessoa, aquela mulher que abortou, ela vai ter que lidar com aquele espírito, que aquele espírito vai ficar grudado nela o tempo inteiro, né? Então a gente tem que ter essa noção de que aquela pessoa já está sofrendo muito por tomar aquela decisão e que nós não devemos agravar o sofrimento, mas sim acolhê-la, colocar a misericórdia divina, né, acima até mesmo das nossas definições teóricas, que às vezes são muito duras, e explicar para ela que ela tem o nosso colo, que ela tem o nosso carinho, e que ela, né, se o ato já foi feito, ela pode retomar, né, o compromisso com esse espírito, ela pode se predispor a receber esse espírito de novo, ela não precisa anular toda uma encarnação com culpa. Mas, obviamente, embora ela saiba que tenha feito errado, ela tem que entender que ela tem que continuar o projeto reencarnatório dela a partir daquele momento. E, obviamente, emitir as melhores vibrações para aquele espírito, né? Para que ele também compreenda as limitações, né, da pessoa que praticou o ato, que não deu conta, mas que pode se predispor a receber. Dessa forma, a gente está querendo justificar que, tudo bem, se você fizer agora, você pode receber esse espírito depois? Não. A gente quer que seja dado um acolhimento individual para cada espírito que chegar até a gente sofrendo. E que no âmbito da coletividade, do ensino, né, a gente sempre preze por defender aquilo que a gente acredita, mas sempre com caridade no nosso coração. E aí, por último, né, eu queria lembrar de Emmanuel espetacular em relação a todas as questões sexuais, né, inclusive a questão do aborto,
o livro Vida e Sexo assim, é uma cartilha, né, para todo casal, para todo mundo que se relaciona com o outro de alguma forma. E lá Emmanuel foi fantástico em colocar na introdução do livro, né? Para não nos delongarmos em considerações necessárias, concluiremos que em torno do sexo será justo sintetizarmos todas as digressões nas normas seguintes: não proibição, mas educação; não abstinência imposta, mas emprego digno com o devido respeito aos outros e a si mesmo; não indisciplina, mas controle; não impulso livre, mas responsabilidade. Fora disso, é teorizar simplesmente para depois aprender ou reaprender com a experiência. Sem isso, será enganar-nos, lutar sem proveito, sofrer e recomeçar a obra da sublimação pessoal tantas vezes quanto se fizerem precisas, pelos mecanismos da reencarnação. E aqui eu gostaria de ter grifado, porque a aplicação do sexo ante a luz do amor e da vida é assunto pertinente à consciência de cada um. Então, eu gostaria muito de agradecer ao convite do Marco. Sei que o tema é espinhoso, que talvez eu não tenha falado tudo que todo mundo gostaria, mas me coloco à disposição, se vocês quiserem, para que a gente faça uma reunião aí pelo Zoom ou por outra plataforma, para que a gente possa discutir, porque eu acho que é sempre bom a gente ver, né, a opinião das outras pessoas, a vivência, mas lembrando sempre que, se somos coerentes, vamos tentar viver de acordo com aquilo que a gente acredita e que a gente elegeu como código moral, que é a doutrina espírita. Muito obrigada a todos vocês e um abraço.